Olá, eu sou o Renan Botelho e este é mais um vídeo do canal. Chegamos então ao último vídeo sobre a Idade Média. Nas minhas contas eu achei que iam ter mais, no fim acabaram tendo só 3, mas eu acredito que a gente deu conta de abarcar todos os conteúdos. Se ficou alguma dúvida, os comentários estão aqui embaixo, é só me perguntar, eu respondo numa outra oportunidade ou respondo nos próprios comentários. Tá certo? Como eu tinha dito na semana passada, o povo tomou para si o controle das representações. E ao fazer isso, ele não precisava, ele não queria mais falar apenas sobre autos pasquais ou autos bíblicos. Então, nós temos uma difusão dos autos profanos, que este é o vídeo de hoje. Os autos profanos seriam todos aqueles, não são todos aqueles autos que aconteciam dentro da Idade Média, utilizando os carros-palcos, mas que não contavam necessariamente as histórias bíblicas. Por que não necessariamente? Bom, porque, por exemplo, nós temos dentro dos autos profanos os autos de carnaval. A Igreja Católica se apropria do feriado de carnaval, né, das festas carnavalescas, que na verdade nada mais eram do que festas que celebravam a chegada da primavera. Na Europa, o carnaval acontece em fevereiro e março, então é o momento em que o inverno está indo embora e a primavera está chegando, certo? No finalzinho de março é o final do inverno, começo da primavera no hemisfério norte. Nossa, deu um ruim, então dividindo o mundo em Ocidente e Oriente por conta da história. E esqueci que também a gente divide de hemisfério norte e hemisfério sul. Então, na Europa, hemisfério norte, nós temos o carnaval como uma festa para celebrar a chegada da primavera. Aqui no Brasil é verão, está chegando o outono não é frio, então a gente celebra do mesmo jeito também. E sim, as festas de carnaval de hoje em dia são muito parecidas com o que aconteciam lá naquela época. Por quê? Porque além das representações católicas que você tem, né, todos os feriados católicos que o carnaval propõe, existiam os períodos de festa. Então, sim, existiam representações de autos de carnaval, e também, depois disso, o povo tomava para si os espaços e fazia uma grande festa carnavalesca. Claro, não com carros alegóricos, mas carros-palcos. Então, talvez seja um pouco daí essa ideia. Não estou afirmando, mas o carnaval é uma festividade muito importante na Idade Média. É na Idade Média que usam os carros-palcos. Então, é bem provável que as nossas representações com carro alegórico, que não são nossas, são europeias, né? Você tem essas representações na Europa até os dias de hoje, com carros alegóricos e tudo mais, talvez venha daí esses movimentos. Mas, além do carnaval, você tem outras coisas. Afinal de contas, nós temos uma estrutura de um palco grandioso, que a gente pode reunir um monte de pessoas na praça para representar. Então as pessoas começam a resgatar aquelas histórias populares, as farsas, as comédias satíricas e todas essas representações que também a gente vê no período grego, no período romano, no período bizantino, estavam acontecendo, o povo estava nas ruas. E só que a única coisa aqui, ao invés de eles representarem no chão e tudo mais, eles passaram a tomar o palco, o carro-palco para si, subiram e começaram a representar essas outras formas, né, esses autos profanos, como a história nomeou. Claro que essas festividades não eram apenas representações, também existiam as suas festas, também existia muita bebida, todo mundo ficava bem bêbado e as pessoas utilizavam os palcos para representar aquilo que queriam, sem se preocupar muito com forma, sem se preocupar muito com conteúdo, sem se preocupar muito se estavam bem vestidos ou não. Estavam bêbadas, felizes, celebrando a chegada da primavera, o final do inverno, era um momento de confraternizar socialmente. Então, essas formas, essa modificação do auto de carnaval é vista até os dias de hoje. Outra forma muito interessante também, e que vai levar à ira da Igreja Católica, é que aqui que surge
Arlequim. Não é o Arlequim da comédia dell'arte, mas sim o Arlequim da Idade Média empresta o nome para o Arlequim. O Arlequim era um grande demônio e que vinha à Terra para tentar destruir a igreja. Era uma representação de algumas pessoas, de alguns artistas, de alguns autores, a gente pode dizer, algumas aspas nisso, né? Mas que representavam figuras que vinham do inferno. Como bem diz a 14ª epístola do rei inglês do ano de 1175, que menciona este grupo de artistas que, personificados como filhos de Satã, vestindo aterrorizantes máscaras de animais como lobos e cachorros, além de fazerem sons, ruídos, uivos, gritos, expressões de ira, fúria e sinos, vinham à Terra, né, representavam essas pessoas que saíam da boca do diabo, né, a boca do inferno, para destruir a vida, né, para destruir a igreja, principalmente, para destruir os valores cristãos. Então isso deixou a igreja de cabelos em pé quando eles fazem este movimento e a igreja começa a ficar muito incomodada e começa a pressionar os reis, a pressionar os reis das regiões, né, a impedir esse tipo de representação. É o que acontece, por exemplo, no reinado de Alfonso X, que aconteceu entre os anos de 1252 e 1284. Peraí, mas a epístola fala de 1175, demorou 100 anos para isso acontecer? É que eu vou contar uma história que aconteceu no reinado do Alfonso. Mas isso é um movimento que vem acontecendo, né? Que a gente não está datando as coisas neste dia acontecer. Não. A igreja vem pressionando os reinos para impedir esse tipo de representação. E isso deixa algumas pessoas incomodadas. Primeiro e principalmente, deixa incomodadas as pessoas que faziam os autos católicos. Porque eles começavam a ficar incomodados com o fato de que eles, eruditos que eram, e representando a palavra de Cristo, estavam sendo punidos e cerceados ou censurados por conta dos bufões, dos palhaços, dos artistas e dos domadores que faziam as suas festas nas ruas e tomavam, e na visão deles, destoavam a ideia do teatro como forma de passar a palavra de Cristo. Então, como exemplo que eu dou, eu não, né? Quem dá esse exemplo é Margot Berton, minha queridinha, que a gente segue os livros dela aqui para fazer esses vídeos. A referência está aqui na bibliografia. A Margot Berton, a História Mundial do Teatro. Durante o reinado do Alfonso X, que aconteceu entre os anos de 1252 e 1284, o trovador Giraud Riquier pediu ao rei que o rei utilizasse da sua força, do seu poder monárquico, para dividir e diferenciar nomenclaturicamente quem eram os artistas que representavam a palavra de Cristo e que faziam e representavam os autos pascuais e os autos bíblicos, daqueles que viviam nas ruas, dos artistas que não tinham o rigor teórico, não tinham o rigor litúrgico que esses espetáculos da igreja tinham. Não se sabe ao certo se o rei Alfonso concedeu isso ao Riquier. Muito provavelmente não, porque a gente não tem relatos de que o rei tenha baixado uma lei dizendo que menestréis eram os artistas que faziam e os outros artistas tinham determinados nomes. Mas a história dá conta, e as pessoas dão conta de chamar essas pessoas de formas diferentes. Afinal de contas, artesão é um termo que nós dividimos em uma grande categoria, mas dentro de artesãos existem vários tipos de artesão. A mesma coisa na questão dos menestréis. Então, menestréis eram os artistas, de um modo geral, que utilizavam a arte da palavra para representar alguma coisa. Né? Não tinha o termo ator. Né? Ator vem de artista, que vem de artesão.
O que nós temos, na verdade, é o povo dando conta e diferenciando. Para a cultura popular, menestréis eram aqueles que vinham e andavam com os seus alaúdes para encantar os príncipes, os reis e a nobreza. Acho que é o termo que o Requier queria que fosse chamado, se referisse a esse. Em compensação, o povo deu conta de chamar aqueles artistas que estavam fazendo outras coisas na rua por outros nomes, como palhaços, bufões, domadores de animais, charlatões e tudo mais. O povo deu conta de nomeá-los dessa forma. Por que a gente tem um pouco de certeza de que havia essa grande censura e tudo mais? Porque por conta do Alfonso X, nós temos um relato dele, uma lei, que ele censura os artistas. E eu vou pedir licença para ler. O Afonso X, ele fala o seguinte, ele proíbe a exibição de espetáculos que traziam, aspas, libertinagem bufa que diminuía a dignidade da casa de Deus. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo decreto, ele afirma que há representações permitidas se por sacerdotes, como, por exemplo, as que representam o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Alfonso falou para o Requier basicamente o seguinte: eu não vou chamar você de um nome e eles de outro, mas eu vou dizer que se não fizer para Cristo ou para contar a história de Cristo, não pode fazer. E isso se repete pela Europa como um todo, pelos reinados como um todo, de uma forma muito presente. Chegando ao momento em que a igreja basicamente diz que todas as formas de representação teatrais que não as da igreja estão proibidas. Só que é muito difícil impedir um povo. Historicamente falando, a gente precisa dizer que o teatro é proibido. Mas, como a gente vê e como a gente sabe, essas representações profanas, esses autos profanos, continuavam acontecendo e, claro, existia uma repressão da igreja, com toda certeza, mas existia. Então o teatro em si nunca terminou, nunca acabou não acabou nesse momento e nem nunca acabou na história e nem vai acabar nessa pandemia que a gente está vivendo, como a gente já falou anteriormente. Mas a censura era muito grande. Então, quando a gente diz hoje em dia, por exemplo, que estamos vivendo uma nova Idade Média, talvez seja um pouco por conta disso. Onde as representações artísticas, onde as representações culturais são censuradas por representantes, por presidentes, por governadores, por prefeitos, como nós temos muitos exemplos no Brasil e no mundo disso acontecendo. Então, quando a gente fala que a gente está voltando para a Idade Média, é essa Idade Média que a gente está falando, mas a gente precisa que o povo continue unido, continue fazendo, continue acreditando naquilo. O vídeo virou outra coisa nesse finalzinho, não peço desculpas, não era muito a intenção, mas enfim, me veio na cabeça, falei de bate-pronto. Então, no vídeo de hoje nós terminamos a Idade Média falando um pouco sobre os autos profanos. E é isso. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Assine o sininho para receber novas notificações. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 10h30 da manhã. Me segue nas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau!